Eu vou seguir o mesmo modelo da manhã e vou prosseguir com as comunicações e no final a gente faz um único debate, um único diálogo. Então, passando a palavra agora ao Luciano Gomes Brasil, da UFRJ, que vai falar sobre os comentários acerca do conceito de ser todo. Luciano, fique à vontade. Claro. Boa tarde a todos. Queria agradecer o evento e ao Dax, particularmente porque aceitou o meu texto com atraso. Se não fosse, enfim, ele talvez não tivesse podido me escrever. Antes de começar, queria comentar a citação que você fez do oráculo porque a citação que eu peguei do oráculo na escadaria, acho que foi no carnaval, eu tomei para mim com muita sinceridade, que era a citação do Crepúsculo dos Ídolos, em que o Nietzsche se pergunta assim: pode um asno ser trágico? Caso do filósofo. Está lá no meu quarto, até hoje. Acho que eu perdi a minha. Bom, enfim, eu vou falar um comentário acerca do conceito ser todo, que atravessa toda a obra de Ser e Tempo. Então é algo meio pretensioso, enfim. Eu devo dizer, para começar, que meu texto está errado. Mas está errado porque se eu fosse fazer ele novamente hoje, eu encaminharia ele de outra forma. Enfim. Mas eu acho que é válido eu ler na medida em que a gente fosse perguntando, né, fosse questionando, eu mesmo e vocês também. Então gostaria que até mesmo que quem se incomodar ver que tem algo aí não deixe de perguntar. Afinal de contas, isso decorre de um estudo que eu fiz, venho fazendo, na verdade, particularmente do último semestre do ano passado, de uma disciplina que eu fazia com Giovana Pós, em que a tarefa era ler o parágrafo 72 de Ser e Tempo, que ele fala de historicidade, se eu não me engano. E, bom, eu não tinha lido Ser e Tempo até ali, até então. E então eu me pus na tarefa de ir às aulas do Gilvan e ir em casa lendo até esse ponto de Ser e Tempo, que eu não tinha lido ainda. E em toda essa leitura surgiu essa questão de totalidade, né? O que é essa questão da totalidade originária, que é justamente o conceito de ser todo. Bom, eu devo dizer, antes de começar também, que esse conceito de ser todo aponta para finitude, transcendência e facticidade, o que no caso aqui eu vou me embrenhar pelos caminhos do ser para a morte, que me parece que é justamente pela leitura que eu vinha fazendo, pelo que me tomava ali em Ser e Tempo na leitura. E se eu não me engano, essa questão do ser para a morte, o Heidegger, nas outras obras posteriores a Ser e Tempo, ele não trabalha tanto. Ele trabalha mais com a ideia de finitude. Enfim, vamos lá, vou ao texto. O ser todo é problema metodológico e epistemológico que Heidegger problematiza em Ser e Tempo, questionando até que ponto a analítica existencial atravessa a totalidade da presença. Tematicamente, o ser todo já surge no parágrafo 39, a questão da totalidade originária do todo estrutural da presença. Não é à toa que o 39 seja o primeiro parágrafo do 6º capítulo da primeira seção, intitulado A Cura como Ser da Presença, pois é com o fenômeno da cura que se acredita ter atingido o que há de mais originário no que diz respeito à questão do sentido do ser. Metodologicamente, há duas implicações nesse parágrafo 39 e nesta questão da totalidade. O todo do ser todo diz respeito à facticidade singular e unitária da presença, que sendo está em jogo seu próprio ser, e enquanto uma analítica da existência, a investigação devotada em Ser e Tempo deve querer conquistar uma maior abrangência no que diz respeito aos entes que nós mesmos somos, o que com o fenômeno da cura acredita-se ter alcançado neste mesmo 6º capítulo, resultado que conduz a analítica existencial a outro âmbito de investigação. Estas duas implicações têm sua razão de ser. Originário, a rigor, quer dizer a priori. Na medida em que argumentarmos a exposição da descrição, será possível demonstrar que a priori não quer dizer o absolutamente a priori, independente de qualquer relação,
somente que tomamos por a priori o que sempre se adianta no relacionar-se. Eu diria até, e com isso, já que eu estou falando, a questão aqui é do método, que com relação de Husserl a Heidegger, ele sai do âmbito de se perguntar acerca da relação para se perguntar acerca de referência, de proveniência, né? Aquela copertinência originária. Enfim, e também que essa questão da priori diz respeito a uma transformação do projeto kantiano, né? Afinal de contas, Ser e Tempo nos trata de ter de conhecer, né? Nos trata de conhecimento, né? A maneira como Kant entendia. Enquanto método de investigação, as duas implicações mencionadas devem querer a possibilidade de um dizer que atravesse totalidades. Entretanto, seu dizer, enquanto tarefa de busca do todo, não pode partir daquilo que lhe seja somente exterior, mas somente a partir de seu sendo. Isto é, o pensamento enquanto agir. Também o pensamento enquanto agir. Com isso, não se está partindo de uma interioridade ou exterioridade já dada, de tal forma que o originário coincide, ainda que de maneira peculiar, as duas implicações mencionadas no mesmo ato da investigação. Haverá de se questionar em algum momento se, por estas razões, as categorias mesmo e outro já não foram abolidas desde a exposição do método fenomenológico. A rigor, não há categoria nenhuma em jogo na analítica da presença. Toda vez que neste presente texto a palavra mesmo for utilizada, é preciso esclarecer, trata-se de um sentido diverso ao que uma caracterização faz quando aponta uma dialética entre mesmo e outro. O mesmo, tal qual aparece na analítica, é um conceito o mais das vezes indeterminado do ponto de vista existenciário e não se contrapõe ao outro. No 39, portanto, tematiza-se a questão da totalidade. Ali fica claro, ser no mundo é uma estrutura total. Deve-se resguardar de, com a analítica existencial, recair num tipo de filosofar sistêmico. Ser e Tempo e todos os seus capítulos, seções e parágrafos, seus inúmeros conceitos, visam algo muito simples. Esta simplicidade se diz no conceito ser no mundo. Com este conceito enquanto estrutura total de toda a presença, evidencia-se um fenômeno de unidade que no mais das vezes não se considera. A consequência dessa desconsideração é buscar ou no mundo ou no sujeito o lugar primeiro e determinante, o ente supremo. Fenomenologicamente, este ente supremo não há. O que há é uma orientação desde já instalada em um mundo e com um mundo. Ser no mundo quer dizer ser mundo. A cada vez que se encontra um novo objeto para observar e a cada vez que se empreende uma nova colocação diante de determinado objeto, abre-se uma relação que orienta uma específica localização espaço-temporal no mundo. Pois bem, essa relação de inerência com o mundo é que exclui a possibilidade de um ente anterior e destacado que pudesse ser causa e que por isso condicionasse em absoluto o ser da presença e ou o mundo. Em lugar disto, a analítica deve ter sempre em conta, ao analisar o ser da presença, o fenômeno de mundo que ocorre desde o sendo. Isto implica, e é disto que se trata aqui, de questionar e analisar o modo do ser todo. O caminho de Ser e Tempo conduzido desde a análise do fenômeno do mundo até a tematização da cura, enquanto a priori originário, já visa para o ser todo. Então, no parágrafo 39, assim está dito, cito, o ser da presença, que sustenta ontologicamente o todo estrutural, torna-se acessível num olhar completo, que perpassa esse todo no sentido de um fenômeno originariamente unitário, que já se dá no todo. Fim de citação. O fenômeno já se dá no todo. O olhar completo não soma posteriormente partes para assim preencher lacunas e montar uma totalidade. Essa totalidade acontece em um todo único, fenômeno originariamente unitário. Com isso, diferencia-se tudo de todo. O completo de um olhar completo, em não sendo tudo, é inteiro em possibilidade, é unitário e único. A diferença entre tudo e todo pode mostrar bem a diferença entre simplesmente dado, Vorhandenheit e existencial. O tudo parece impor uma ideia de algo que está acabado e fechado, e por isso não existente, mas simplesmente dado à mão. Por sua vez, essa crítica ao dado, que desde os primeiros parágrafos perfaz a analítica existencial,
demonstra a inexistência de uma substancialidade do ente que somos, e na mesma monta a abertura a que se está jogado. Estar jogado remonta ao pré da presença enquanto abertura e disposição. É sempre a partir da disposição de humor, estímulo, que o ente que somos se localiza em seu ser no mundo. Com o que foi dito, com o que já foi exposto, é possível concluirmos que, se por um lado, falar em ser todo é de alguma maneira um problema metodológico e epistemológico, é porque, por outro lado, a rigor não se trata de maneira alguma de um ter de conhecer. A ontologia da analítica existencial distingue-se radicalmente do conhecimento. Isso é, o conhecimento seria uma tentativa, acho que a crítica do Heidegger é essa, de elencar os entes, né? O Heidegger não quer saber de elencar os entes. Isso tem a ver com essa diferença entre tudo e todo que eu vim fazendo aqui. É então muito mais uma subtração da epistemologia. Isto não guarda, no entanto, um sentido negativo. A tarefa de ser e tempo é muito mais um trabalho de abertura para o pensamento que é a configuração de uma ciência que estivesse disposta a conquistar uma certeza em grau absoluto. O todo, não sendo tudo, é então o imediato que se dá na presença em seu pré, enquanto disposição compreensiva. O pré da presença aponta para uma relação de mundo a que o ente que somos não pode se esquivar, porquanto não dispomos de nenhuma capacidade, seja ela cognitiva, intuitiva, pensante, racional ou sentimental, que ofereça um transmundo. Neste sentido, mesmo um transmundo seria ainda um mundano, seria ainda fenômeno. Presença enquanto disposição compreensiva quer dizer que, em seu sendo, o ente a que temos que ser, antes de mais nada, já está no vigor de um humor que abre a sua relação com o mundo. Disposição é o modo como a presença se põe diante de si. Tal pôr-se diante de si carrega já uma compreensão. Compreender é sempre compreender alguma coisa. Originariamente, no entanto, alguma coisa não é nada, nenhum ente específico. Compreender, enquanto determinação ontológica, diz respeito ao modo como o ente que somos se projeta. É no modo do projeto que se entende a decisão antecipadora do ser para a morte. Ser todo também não é total enquanto um substantivo, pois supõe igualmente uma soma de partes, um resultado. O ser todo não está sendo pensado enquanto um resultado, algo que se dá a posteriori. Ele é antes um encaminhamento para o resultado, mas existente independente do próprio resultado. É que o ente que somos enquanto um existir é justamente esse não estar acabado, sempre entre o nascimento e a morte. Como, porém, é possível ser todo e também ser um entre inacabado? Entra, então, o tema que perfaz boa parte da segunda seção, que é o ser para a morte. Como pensar o todo permanecendo indiferente ao fenômeno da morte? O que está implícito a cada vez que se fala do todo é a finitude. Finitude supõe fim. Todo, em sendo completude, possui fronteiras. A morte só existe, só é, enquanto atualidade no ser para a morte. Alcançar os todos, diz Heidegger, é a perda do pré da presença. Há a impossibilidade de se fazer a experiência da morte. A experiência objetiva da morte no testemunho da morte dos outros não traduz o que é morrer. Neste caso, falta justamente a ontologia da morte. Morte é a experiência da finitude que nunca se deixa apreender. Ser para a morte trazida para o âmbito de uma ontologia e dita aqui ainda de maneira vulgar é, então, o próprio viver no movimento do porvir, em que a presença ainda não é ao mesmo tempo em que já foi. De maneira aparentemente contraditória, encontrar-se-á o ser todo justamente nesse porvir, em que a presença é a experiência de um ainda não, simultaneamente ao já foi. O que fatalmente se impõe na analítica existencial é que a presença não pode pular sua própria sombra. Quando, no intuito de observar um ente, a presença desloca determinado ponto de vista, desloca-se aquilo com que ela se relaciona, a própria presença. Mudou o ente a ser visado, muda-se o contexto entre ambas. Mudou o ente desde onde vê, muda-se igualmente o contexto entre ambas, de tal maneira que fica-se num jogo indeterminado de objetos e sujeitos. O método é a tentativa de se determinar, antes do próprio ver, o que nessa multiplicidade ôntica está indeterminado.
Visto sob o enfoque da analítica, o método vela para si que o ente que nele se questiona já está disposto no seu projeto, ou seja, trata-se do próprio ver que está inquestionado. De maneira diversa, por sua vez, a analítica existencial se preocupa em perguntar por tudo aquilo que compõe o que está anterior a essas determinações de procura por um objeto, ou seja, trata-se da questão do ser. Neste questionamento estão unidos pela copertinência originária o questionamento e o questionado. Com isso, tratando-se de questionar a possibilidade, ela não pode estar nunca fora da atualidade. Antes, ela pertence à atualidade. O possível é aquilo que a presença em seu ser mais próximo deixa abrir diante de si mesma. Na dinâmica do possível, atua a disposição e a compreensão instaladas desde uma orientação no ser do mundo. Todos os modos de ser da presença atuam na antecipação, isto é, em sua relação com o devir. Tematicamente, a antecipação é o modo de se relacionar com o próprio fim. Descreve-se a antecipação no intuito de se descrever o fim. A decisão antecipadora é, portanto, esta responsabilidade que a presença tem com seu fim em sua possibilidade. A decisão entendida originariamente é um antecipar para a morte da presença, e ela é rigorosamente, em sendo a sua possibilidade, a interpelação que, no mesmo sendo, a presença está entregue ao seu ter de ser. Ora, é o ter de ser aquilo que na facticidade da presença é um fazer. Para ser toda, a presença tem de permanecer incompleta. Somente permanecendo um fazer, e não um feito pronto e acabado, é que a presença pode ser toda. Acima, apontávamos que a impossibilidade de se fazer a experiência da morte conduz, dentro de uma compreensão existencial, o plano da experiência da própria vida, que, enquanto inserida em sua deveniência, é o projetar para o fim. Fim não diz necessariamente morte, e, enquanto existente, a presença convive constantemente com seus fins. Ora, se fim e morte não são necessariamente mesmos, mas podem igualmente ser concedidas naquela que é a morte em absoluto, então o fim da presença pode ser considerado também o nascimento, diga-se, um limite da existência da presença. O outro fim é o começo. Citando Heidegger. E do mesmo modo, considerada a impossibilidade de sua apreensão, toda presença é, enquanto nascente, a indeterminação de uma experiência do nascimento. Eu acho que isso tudo Heidegger depois chama só de finitude, né? Ele não se preocupa em expor. Isso tudo já está em ser e tempo. Acho que a preocupação dele é simplesmente em tomar isso como finitude. Mas nascimento e morte não são eventos que aconteçam fora da presença. Trata-se aqui de um problema central. Se é o sendo toda a possibilidade da presença, é por isso também no sendo que a presença se relaciona com sua morte e também com seu nascimento. É porque ela é sempre um vir a ser que ela é nascente, e somente enquanto nascente, ela é também para a morte. Se a analítica não remete a nascimento e morte como estando fora da própria presença, esta se relaciona cada vez com ambas. O todo do ser todo encontra-se justamente nessa relação, ou não seria referência, que é sempre atual da presença com sua morte e seu nascimento. Por isso, o todo, ainda que a presença não seja, evidentemente, nunca completa, isto é, ela é sempre um ainda não, aponta para a intensidade da presença. Ser todo diz que a presença está toda entregue à existência em sua possibilidade. Enfim.